Boa noite, Igreja Convida, boa noite, meus amigos. Estamos aqui para mais um culto online. Que Deus nos abençoe, né? Que logo a gente sinta liberto e que cada dia mais a gente possa voltar à rotina de estarmos juntos como igreja fisicamente, né? Boa noite, Lu, boa noite, Gui. Tô aqui em Oliveira, no aniversário do meu sogro, Marcos Saporetti. Queria mandar um abraço aqui para ele. Que Deus o abençoe, que Deus o abençoe muitíssimamente, dê saúde, dê paz, dê principalmente assim uma profundidade, um relacionamento com Deus. Glória a Deus aí pela vida dele. Ele é bênção demais na vida minha, da minha esposa, dos nossos filhos, de todo mundo. Queria começar esse culto falando um pouquinho aqui de uma música que realmente toca a nossa vida. A música é Não Se Turbe o Vosso Coração, da Heloísa Rosa. Então queria que você pudesse fechar seus olhos e ouvir essa música aí junto comigo aqui. Deus me falou muito dessa música hoje. Creio que Ele vai falar com você também. Seja bem-vindo aí. Logo, depois da música, nós vamos ter a nossa palavra. Amém, Senhor. Nós queremos a Tua paz. Nós queremos, Deus, receber o Seu consolo, Deus. Vem nessa noite, vem falar conosco, Espírito Santo de Deus. Fala conosco, fala comigo, fala com a Tua igreja. O Senhor quer ter um relacionamento conosco. Ele quer nos mostrar o caminho de um relacionamento com Deus. Ele quer se revelar a cada um de nós. Vem, Espírito Santo, seja o nosso guia, o nosso consolador. O Senhor é Deus, nós te louvamos. Oh, glória a Deus por isso, Deus. Glória a Deus porque o Senhor é caminho, o Senhor é porta. O Senhor está conosco, nos revelando o que devemos fazer, para onde devemos ir. Você quer receber a revelação do Senhor? Você quer receber a revelação de Deus? Escuta essa mensagem, escuta essa música.
Nós queremos te amar, Deus. Nós queremos te encontrar nesse dia. Nós queremos, Deus, dizer que o Senhor é o nosso alvo, o Senhor é o nosso caminho. Aleluia, Deus. Aleluia. Faça uma oração aí na sua casa, no seu lugar. Feche os seus olhos. Fale para Deus: Deus, eu quero te encontrar. Eu quero te conhecer. Quero ser transformado. Eu quero andar no teu caminho. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluias. Bem-vindo, bem-vindo a mais um culto online da Igreja Convida. Essa noite nós vamos iniciar uma nova série. Essa série vai se chamar O Caminho, O Caminho. Quando você busca uma direção, né? Quando você, por exemplo, nas semanas retrasadas, eu tive a bênção de poder visitar meu irmão em Goiânia, e você tem um alvo que é Goiânia, você busca estudar o caminho. Qual que é o caminho que eu vou chegar? Como que eu vou chegar? E com Deus não é diferente. Deus é o nosso alvo, né? Deus é o nosso alvo. E aí eu queria te perguntar, qual que é o caminho? Qual o caminho que você vai seguir? Para onde você vai, né? Como você vai achar esse caminho? E os discípulos perguntaram isso para Jesus. Falaram assim: qual que é o caminho, Deus? Você vai embora, Jesus? Você vai morrer, ressuscitar? E aí, como é que eu vou saber qual que é o caminho? E Jesus revelou esse caminho para eles. E nessa série eu quero que você conheça esse caminho e que você ande por esse caminho. Amém? Então, seja bem-vindo. Vamos começar essa série com uma palavra maravilhosa aqui, que é a palavra de Mateus. Mateus capítulo 7, versículo 13 e 14. A palavra de Deus diz o seguinte: entrem pela porta estreita, pois larga é a porta e amplo o caminho que leva à perdição, e são muitos os que entram por ela. Como é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, são poucos os que entram nela. Gente, Mateus 7, 13 e 14. Jesus está falando que existem espiritualmente, né, portas, e espiritualmente existem caminhos. E o caminho que leva a Deus, está escrito aqui, o caminho que leva à vida. Você tem buscado vida? Você tem buscado alegria? Você tem buscado propósito? Você tem buscado a prosperidade, a abundância de Deus? Você tem buscado a saúde, a influência, a amizades, comunhão? Você tem buscado isso? Então, aqui eu queria te falar que Deus está falando, existe uma porta, existe um caminho para a vida de Deus. Só que olha só, está escrito aqui que são poucos que a encontram, poucas pessoas a encontram. Por quê? Porque essa porta é estreita e o caminho é apertado. O caminho é apertado. O que vocês acham, gente, se a gente fosse fazer uma análise, né, hoje, né, na igreja, e perguntasse qual que é a porta? Qual que é a porta? Quem é a porta? Como é que nós vamos chegar a Deus? Eu acho que está bem claro para a igreja. A igreja hoje vive um momento de bastante clareza quanto à porta. A palavra diz que a porta é Jesus, né? Em João capítulo 10, versículo 9, a palavra de Deus nos diz, Jesus falando sobre o bom pastor, ele fala o seguinte: eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá e encontrará pastagem. Ele estava falando sobre ovelhas, bom pastor, e ele disse que ele era a porta e que as ovelhas daquele aprisco deveriam entrar por ele.
para serem salvos, que elas entrariam e elas encontrariam pastagem, elas encontrariam abundância, elas encontrariam propósito, elas encontrariam alegria, elas encontrariam uma vida de plenitude, né? Então, hoje nós temos na igreja um conceito muito claro, gente, de que a porta para Deus, a porta que você tem que abrir para que você encontre a Deus, a essência de quem Deus é, para que você encontre a vida abundante de Deus, para que você encontre o propósito de Deus, para que você cumpra o seu destino, você precisa acessar a porta, e a porta é Jesus. Somente Ele. Em João capítulo 14, versículo 6, a palavra de Deus nos diz, capítulo 14, versículo 5, Tomé, nosso grande amigo Tomé, que tem muito a ver comigo, talvez com você, homem que tem dúvidas. Ele fala: Senhor, não sabemos para onde vais, como então podemos saber o caminho? Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. João 14, 5, 6. Jesus respondeu: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Gente, Jesus está dizendo que Ele é a porta. E Ele está dizendo que Ele é a única porta. Aqui diz que ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Ele está falando que sem Ele, sem a revelação de quem Jesus é na nossa vida, nós estamos perdidos espiritualmente. Ele está falando que sem Ele, nós não preencheremos o nosso propósito eterno. Não preencheremos o nosso propósito eterno. Sem a revelação de Jesus na nossa vida, nós não conheceremos Deus. Está escrito aqui que ninguém vem ao Pai senão por mim. Não é possível conhecer a Deus sem a revelação de Jesus Cristo na nossa vida. Ele está falando que sem Ele, nós seremos apenas sinos que ressoam. E nós seremos folhas e flores que secam e murcham e passam. Ou seja, nós deixamos de ter um propósito eterno, nós deixamos de fazer aquilo que Deus planejou para a gente, para fazer algo passageiro, algo que tem valor somente nessa terra, sem nenhum propósito espiritual. Ou seja, as flores murcham, a relva murcha, e nós, se não conhecermos Jesus, seremos apenas como relvas, ou apenas como sinos que batem e os seus sons passam e se perdem por ali. Ele diz que sem Ele nós estamos fadados a experimentar o salário do pecado. Gente, sem Jesus não há salvação. A Bíblia diz aqui que Ele é a porta e Ele é a salvação daquele que crê. Então, sem Jesus não há salvação. Não há salvação para as nossas vidas. E nos resta somente o salário do pecado, que é a morte e a separação de Deus. Sem Jesus, então não há, gente, esperança. Não há esperança. E eu creio que você, como uma pessoa que está aprendendo de Deus, você talvez já conhece essa verdade bíblica. Mas com Jesus, com a revelação de quem Jesus é na nossa vida, nós somos salvos. Jesus morre por mim, e então a minha morte representa a morte, o pagamento dos meus pecados. Eu então sou perdoado, eu sou aceito como filho, eu sou redimido, eu sou pleno em Jesus, eu encontro pastagens, eu ganho um propósito eterno, eu ganho uma vida abundante, eu sou, como está falando aqui, eu sou pleno, né? Eu então encontro aquilo que Deus tem preparado para mim. Mas eu queria te perguntar um segundo passo, né, que tem a ver com mais do que a porta. Nós começamos em Mateus falando que a porta é estreita e apertado é o caminho que leva à vida. São poucos os que o encontram. Aqui fala da porta. E eu já expliquei para vocês aqui, eu creio que todos nós entendemos que a porta é Jesus. Mas, além da porta, aqui diz que existe um caminho. Ou seja, que não basta entrar pela porta.
que não basta ter um encontro com Jesus, ou entender que Ele é Deus, ou fazer uma confissão de fé, que existe um caminho a ser seguido. A palavra de Deus diz que é estreita a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos são os que encontram. Talvez poucos encontram a porta, mas mais ainda poucos continuam no apertado caminho. Se eu fizesse uma pergunta à igreja hoje, a igreja cristã ou a igreja evangélica, será que, como eles falariam desse caminho? A porta, todos nós concordamos que Jesus é a porta, que Ele é onde nós devemos buscar a salvação. Mas como tem sido o caminho da igreja? Como tem sido o caminho do cristão? Como tem sido a caminhada? Quando eu comecei aqui falando que eu tinha um plano de ir para Goiânia, eu baixei o Waze, eu abri o Waze, eu abri o mapa, eu olhei as opções e eu tracei uma rota. Assim também, Deus se importa com o caminho das nossas vidas. Ele não quer que você tenha um encontro com Jesus e que você viva a sua vida de qualquer maneira. Ele não quer que você viva a sua vida de qualquer maneira. Quando alguém te perguntar, mas por que você vive assim? Eu vivo porque eu gosto. Eu vivo porque é assim que eu aprendi com meus pais. Eu vivo assim porque meu amigo vive assim. Não, não. A palavra de Deus diz que apertado é o caminho e que Ele tem um caminho para a gente. O Senhor Jesus não só nos resgatou das trevas, Ele nos resgatou das trevas para a luz, mas como também Ele nos empodera para que nós caminhemos uma vida num caminho que leva a mais vida, a mais abundância, a presença de Deus. Perceba que esse caminho é o caminho do Senhor Jesus. Nesta noite, eu queria te perguntar, como tem sido o seu caminho? Como tem sido o seu caminho? Porque muitas vezes eu pergunto isso, ou eu observo isso na igreja, e eu tenho feito algumas críticas à igreja, a mim mesmo, aos cristãos. Será que nós só temos preocupado com a porta? Será que nós só temos preocupado em as pessoas reconhecerem que Jesus é o Senhor, mas nós não temos ensinado as pessoas a viver o caminho de Deus? Ele disse que há uma porta e um caminho. Então nós temos que continuar a confiar em Deus após uma confissão de fé, após uma conversão genuína, após uma experiência com o Espírito Santo transformadora. Não basta viver a salvação uma vez, mas nós temos que viver o Evangelho continuamente na nossa vida. A palavra de Deus diz que a fé de Deus é conhecer a Deus. O conhecer a Deus é viver a continuidade desse relacionamento que se iniciou uma vez. Uma vez eu encontrei com Jesus, mas eu, mais que uma vez, todos os dias, todos os momentos, eu confio em Deus para a minha caminhada em Deus. Amém? Deus quer que você confie nele. Se eu perguntasse para a igreja, você quer ser salvo? Você confia a sua vida em Jesus? Você sabe que é pecador? Você provavelmente diria, sim, eu confio, eu sei, eu aceito Jesus. Mas eu te pergunto o seguinte, você tem vivido o caminho que Jesus tem para a sua vida? Você tem feito escolhas que demonstram que você é uma pessoa de Deus? Você tem honrado a Deus na trajetória da sua vida? Nós não devemos simplesmente confiar e confessar Jesus, mas nós devemos crer nele o tempo todo para a nossa salvação. A igreja andará por esse caminho. A igreja terá um caminho santo, um caminho exclusivo, um caminho, uma cultura,
princípios exclusivos, ela andará por esse caminho. Nós não podemos nos confundir, nós não podemos ser uma igreja que pode ser confundida com o mundo. Igreja significa filhos de Deus, igreja significa homens e mulheres que são chamados para viver um propósito de Deus. Portanto, se nós somos de fato a igreja, nós temos que viver o caminho da igreja. A palavra de Deus diz que aqueles que chegarão ao fim desse caminho terão um encontro com Deus. E eles serão encontrados com Deus, eles serão chamados em Mateus capítulo 25, fala o seguinte, que ao final desse capítulo, olha que mensagem bonita, ao final do caminho, o rei, o Senhor Jesus, encontrará com aqueles que foram fiéis no caminho. Fiéis no caminho. Gente, perceba que não é só entrar pela porta, mas é ser fiel no caminho. E ele dirá a todos os que estiverem à sua direita, quer dizer, aqueles que permaneceram fiéis no caminho estreito, ele nos dirá, aleluia, profetizo que você chegará ao fim desse caminho. Venham, bendito de meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Pois eu tive fome e vocês me deram de comer, eu tive sede e vocês me deram de beber, eu fui estrangeiro, vocês me acolheram, necessitei de roupas e vocês me vestiram, estive enfermo e vocês cuidaram de mim, estive preso e vocês me visitaram. Então os justos lhe responderão, Senhor, quando tivemos fome, quando você nos deu de comer, quando você nos deu de beber, quando te vimos? E o rei responderá, digo-lhes a verdade, o que vocês fizerem aos menores dos meus irmãos, a mim me fizeram. O Senhor tem um caminho para a gente, o Senhor tem uma cultura para a gente, e o fim desse caminho é herdar um relacionamento eterno com Deus como Pai. Venham, benditos do meu Pai, recebam a herança, como herança, o reino que lhe foi preparado desde a criação do mundo. Glória a Deus. Existe um caminho, gente, existe um caminho. E eu gostaria de perguntar se hoje você tem percebido diferença na cultura da sua vida, da cultura de um amigo seu do mundo. Não que você seja melhor por isso, mas existe uma diferença, tem que existir uma diferença entre a igreja e o mundo, porque a Bíblia diz que há diferença entre trevas e luz, e a Bíblia diz que antes de Jesus nós estávamos em trevas e que Ele nos resgatou. Então nós temos que entender que o caminho estreito é um caminho que é diferente da cultura do mundo. Repare aqui que as pessoas que eram da cultura de Deus, elas se preocupam com as outras, elas vestem os outros, elas cuidam dos enfermos, elas abençoam os presos, elas abençoam o estrangeiro, elas têm uma cultura de amor, elas têm uma cultura de paixão, existe algo dentro delas que é diferente. Eu gostaria de te perguntar se você tem visto a diferença da cultura da igreja. Você tem visto a diferença da cultura da sua vida? Gente, se nós não temos diferença nenhuma da igreja pelo mundo, eu queria te dizer, infelizmente, provavelmente nós não tivemos passado pela porta. Provavelmente nós não recebemos a verdadeira revelação do Senhor Jesus. Quem recebe uma revelação genuína do Senhor Jesus deve experimentar um caminhar diferente na sua vida. Será que a igreja do Senhor Jesus hoje, ela está brilhando como ela deveria brilhar? Será que nós estamos ensinando a igreja o caminho com o qual eles devem andar? Vejam alguns pontos. Esse caminho estreito, na Bíblia diz que o filho receberá a disciplina do Senhor. Hebreus 12:8. Você, quando é disciplinado por alguém, você
encontra regozijo ou você encontra orgulho, raiva e distanciamento daquele que o repreendeu? Se o Senhor levar um dos irmãos a falar para você: ei, volta aqui, o seu caminho não está bom. A Bíblia diz que filhos serão disciplinados pelo Senhor. E muitas vezes essa disciplina pode vir através de um irmão. E eu te pergunto, qual que é a sua cultura? A sua cultura é de orgulho, a minha vida cuido eu, dá licença? Ou você é uma pessoa quebrantada que está disposta a receber a disciplina do Senhor? Em Gálatas 2:20, nosso amigo, nosso apóstolo Paulo, diz o seguinte, que uma outra característica do caminho: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. A vida que agora vivo no corpo, vivo-a pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Isso significa que o caminho é estreito, sabe por quê? Porque muitas vezes nós não fazemos a nossa vontade. Você tem feito só a sua vontade? Você é o rei da sua vida? Queria te dizer, então você não está no caminho. O caminho de Deus diz que nós crucificamos as nossas vontades na cruz de Cristo e que nós vivemos agora a vida de Cristo. Gente, se Jesus te mandar fazer alguma coisa, servir a igreja, se Jesus te mandar gastar um tempo com Deus na palavra, se Jesus falar para você visitar um enfermo, será que você vai ter tempo para isso? Será que você vai gastar recursos para viver dentro do caminho? Será que você vai viver diferente? Ou você vai agradar somente a você? O seu tempo é seu, o seu dinheiro é seu, tudo é seu e nada é de Deus. A Bíblia diz que o caminho é estreito, portanto, aquele que não mortifica a carne e os seus desejos não está no caminho. A Bíblia diz em João 15:10, João 15:10 fala o seguinte: aquele que me obedece, permanecerá no meu amor, assim como eu tenho obedecido ao meu Pai. Sem obediência à palavra de Deus, não há como andar no caminho. Existe um caminho, o caminho é estreito. Aqueles que se acham donos de si mesmos e que não obedecem à palavra de Deus, que não conhecem a palavra de Deus, que não estão dispostos a entregar a sua vida para viver o que a palavra de Deus diz. Não é o pastor, não é a pessoa, não é o líder de célula, é a palavra de Deus. Se você não é um homem, uma mulher que obedece à palavra de Deus, você não está no caminho. A Bíblia diz em 1 Pedro 15:16, sede santos, pois eu sou santo. Santo significa separado, santo significa diferente, santo significa retirado do meio, do grupo, do mundo, né? A Bíblia diz que o caminho de Deus é um caminho de santidade. A santidade é parte do caminho de Deus. Portanto, se nós caminhamos nesse caminho honrado de Deus, estreito de Deus, nós caminhamos em santidade, em separação, em deixar claro que nós somos de Deus e não somos deste mundo. Gente, vocês estão conseguindo entender que existe um caminho, e esse caminho é estreito, ele é um caminho de disciplina, ele é um caminho de mortificação da carne, ele é um caminho de obediência, ele é um caminho de santidade. Por isso que ele é estreito, e por isso que diz aqui que poucos, em Mateus 7 diz que poucos os que o encontram. Gente, não adianta a gente ter feito ou falar de que eu fiz um compromisso com Deus numa igreja, eu confessei Jesus com a minha boca e criei com o meu coração. Falar isso. Nós precisamos realmente crer essas coisas no nosso coração e falar. A salvação não é algo mecânico. A salvação
não é algo mecânico, não é algo que você pode conquistar com a sua boca e com o ritual religioso de confissão. A salvação é algo sobrenatural que vem de Deus. É um mover de Deus na nossa vida, é um mover do Espírito Santo na nossa vida e é um mover poderoso para nos transformar. A salvação de Deus é um mover sobrenatural de Deus que transforma toda a minha vida. Em João 3 diz que eu sou nova criatura. A salvação me faz novo, a salvação me faz com uma essência de Deus no meu interior, ela transforma o meu coração. A Bíblia diz que ela tira um coração de pedra e ela implanta um coração de carne que se importa com as coisas de Deus. Ele recria um coração que tem a palavra de Deus gravada. Gente, eu tenho uma aliança aqui na minha mão, uma aliança que tem um nome gravado aqui, Cristina. Eu fiz um compromisso com ela e hoje eu a amo e hoje eu exerço esse compromisso com ela a cada dia. Quando eu recebo e experimento a salvação de Cristo, eu tenho dentro de mim uma aliança de sangue que me faz mudar o meu âmago, a minha essência, e eu então sou impulsionado a andar por esse caminho, um caminho estreito, um caminho difícil para o homem, porque a sua carne não deseja seguir aquilo. A carne do homem deseja os seus prazeres, ela deseja o conforto, ela deseja tantos ídolos, ela deseja poder, ela deseja o que for, influência. Mas não, o Senhor Jesus disse, primeiro a mim e a minha vontade. E aí eu te pergunto, como é que você tem vivido o seu caminho? O caminho do Senhor é estreito, o caminho do Senhor é estreito e a porta é única, ela é única. Gente, não basta ser um religioso de igreja, não basta ser um religioso nas nossas vidas. Homens morais, somente homens íntegros, homens morais, homens íntegros, homens respeitados na sociedade. Isso não basta para Deus. Não estamos aqui para sermos honrados perante homens. Estamos aqui para arrependermos dos nossos pecados. Estamos aqui para confiar as nossas vidas a Jesus e a caminhar num caminho estreito para a eternidade. Não basta ser moral, não basta ir à igreja, não basta fazer caridade. A palavra de Deus não fala sobre isso, ela fala sobre uma recriação do ser, um transplante de coração. Esse caminho, ele é um caminho marcado com frutos de arrependimento. Toda vez que nós erramos, toda vez que nós pecamos, toda vez que nós não estamos de acordo com a vontade de Deus, o Senhor nos chama ao arrependimento e à fé. Pense bem. O caminho é formado por arrependimento. O tempo todo nós estamos arrependendo, porque nós temos uma natureza pecaminosa. Gente, o caminho não é feito de pessoas perfeitas, mas é feito de uma atuação do arrependimento. O tempo todo nós seremos chamados a arrepender, a enxergar a santidade de Deus e a voltar para ela. O caminho, ele é pautado na fé. A Bíblia diz que arrependimento e fé é o caminho. A fé é confiar em Deus. Aí você fala o seguinte: como eu poderei confiar em Deus? Porque a palavra de Deus diz que o justo não mendigará o pão, mas eu estou no meio do coronavírus, eu estou no meio do negócio, eu perdi o meu emprego. A palavra diz, o justo não mendigará o pão. Creia, somente creia e deixe o sobrenatural de Deus chegar a você. Creia nessa palavra. Não pense que você vai conseguir algo
pelas suas próprias mãos ou pela ansiedade. A palavra de Deus diz que se você conseguisse aumentar um dia sequer na sua vida, você já teria em lucro, mas você não consegue. Nada você pode fazer, mas Deus pode fazer por você. É necessário crer, é necessário crer. É necessário ter uma paixão por Jesus, é necessário ter uma paixão, uma chama acesa para fazer a sua vontade, para cumprir o seu destino. É necessário viver essa fé integralmente. Queria voltar aqui e te convidar a ter uma experiência do sobrenatural de Deus. Somente com essa experiência você vai conseguir ser nova criatura, entregar a sua vida para Jesus e caminhar nesse caminho estreito que é de fé e de arrependimento. Para terminar, eu queria dar um exemplo. Se eu tivesse hoje entrado tarde aqui nessa live, tivesse, por exemplo, entrado aqui agora, 7h36, eu teria falado o seguinte: olha, gente, eu tive um problema. Eu estava indo para Oliveira e de repente o meu pneu furou e eu parei no acostamento. E nesse acostamento eu encostei e eu comecei a trocar o meu pneu, mas de repente um dos parafusos rolou para o meio da rodovia. E eu, no ímpeto de pegar esses parafusos, eu me levantei e fui para pegar o parafuso, mas na hora que eu estava com o parafuso na mão, no meio da rodovia, eu olhei para frente e tinha um bitrem carregado, sei lá quantas toneladas, um bitrem, 50 toneladas, 40 toneladas, e eu olhei e aquele bitrem me atropelou, e eu, por isso, estou começando essa live aqui atrasado. O que você diria sobre isso? Você falaria assim: bicho, você é louco demais, você é completamente louco. Ou você é um grande louco, ou você é um grande mentiroso. Como um bitrem poderia te atropelar e você tá aqui fazendo uma live com uma roupa normal, o rosto normal, as mãos normal, os braços normais? Ou você é um grande mentiroso, você é um louco. E eu te pergunto, como a igreja atual tem falado que tem encontrado Jesus e não tem encontrado o caminho de Deus, a transformação de Deus na sua vida? Como a igreja atual tem encontrado com Jesus e não tem sido transformada, não tem vivido o caminho de fé e de arrependimento? A única explicação é a mesma do bitrem. Ou, se a igreja não encontra transformação, ou ela é louca, ou ela é uma mentira. Eu queria te desafiar nessa noite a ter um encontro genuíno com Deus e a permitir que Ele transforme a sua vida de dentro para fora. De dentro para fora. Que você não seja uma farsa, que você não seja a noiva que não se preparou para o noivo, que você não seja uma farsa cristã, uma pessoa que simplesmente é religião, mas que você seja uma pessoa transformada de dentro para fora através de um toque espiritual, sobrenatural do Senhor. Essa noite eu te desafio a viver a transformação do caminho. Eu te desafio não só a entregar sua vida a Jesus, mas a ser transformado pelo Espírito Santo de Deus. A experimentar no caminho essa transformação. Essa série é para aqueles que querem ser transformados. É aqueles que querem viver a vontade de Deus acima da nossa. Eu te chamo para orar agora comigo e orar e desafiar as pessoas que estão ao nosso redor. Seja
a igreja verdadeira. Seja a igreja que caminha no caminho de Deus. Seja a igreja que sofre transformação, que vive o caminho de Deus. Vamos orar. Ó Deus, nesse momento eu queria deixar claro aqui, Deus, que nós somos todos pó. Nós nascemos do pó e do pó nós vamos retornar. Não há ninguém melhor, não há ninguém pior. Mas nós precisamos quebrar